Por que rejeitamos a palavra prosperidade? Será que você é uma pessoa que rejeita a prosperidade na sua vida inconscientemente? Por que será que a maioria das pessoas nós rejeitamos a prosperidade? Muitas pessoas, ao ouvir essa palavra, automaticamente já associam a ganância, né, a falta de controle emocional com relação ao dinheiro, ao desejo exacerbado, né, de você querer os recursos financeiros a qualquer custo. E muitas vezes essa visão que nós temos, né, da prosperidade, e eu acho que ultimamente nunca foi tão falado sobre isso, né, na internet principalmente, muita dessa visão que nós temos, ela veio de família, né, da forma muito errada. A forma como nós fomos educados com relação à questão do dinheiro, à questão da prosperidade. E aqui eu digo prosperidade não somente na questão do recurso financeiro, porque ela é uma área dentro da nossa vida, né? Mas por alguma razão limitou-se a prosperidade somente à questão financeira. E aí é que está a grande questão. É como se fosse um certo paradoxo, uma contradição. As pessoas, no geral, são contraditórias. Ao mesmo tempo que nós queremos uma vida abundante, uma vida próspera financeiramente, sem complicações financeiras, sem preocupações, né, com relação a contas a pagar, ao mesmo tempo nós rejeitamos a prosperidade, muitas vezes bloqueamos e fazemos o possível que ela não chegue na nossa vida, por incrível que pareça. Então muita gente está ouvindo isso e vai dizer: ah, Gabriel, mas eu não sou assim. Não tem como, nada a ver. Eu quero que chegue. Mas quando ela chega, muitas vezes a gente se sabota. Inconscientemente. Inconscientemente nós tomamos determinadas decisões que vão fazer com que ela se afaste. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o quê? Prosperidade é algo muito subjetivo. O que é para mim, não é para você. Então, para mim, Gabriel, prosperidade ela está muito ligada ao equilíbrio nas áreas da minha vida. Então, todos nós temos diversas áreas da nossa vida, né? Família, trabalho, eu comigo mesmo, eu com as outras pessoas, meu lado espiritual, a saúde, o dinheiro e assim vários relacionamentos. Então, quando tudo isto está em perfeito equilíbrio, não está pendendo mais para um lado do que para o outro, isso para mim é prosperidade, é a leveza, é você dentro de você estar calmo, tranquilo, sereno com relação às áreas na sua vida. Então não adianta eu ter uma estabilidade no lado financeiro, sem preocupações financeiras, porém a minha saúde está debilitada. Não tem como ter prosperidade aí. Por quê? Porque nossa saúde, tudo depende basicamente da nossa saúde. Então se ela não está legal, automaticamente, eu não tenho como ter prosperidade nessa área. Não adianta eu ter uma saúde boa, ter vigor, ter prazer em fazer as coisas, mas o meu lado familiar ele está totalmente desequilibrado. Então a gente vai percebendo que, claro, na prática é muito difícil nós termos essas áreas totalmente equilibradas o tempo todo. Porém, se na maior parte do tempo nós conseguimos manter um equilíbrio nelas, a prosperidade, seja ela financeira, espiritual, bem-estar, saúde, família, amigos, ela justamente vai equilibrar as coisas, tornar as coisas mais leves. E principalmente o nosso interior, porque o nosso interior que é a bússola, é o termômetro de como nós realmente estamos conosco mesmo, Como é que eu tô comigo mesmo? Então, por mais que por fora esteja um caos, mas dentro de mim eu estou calmo e sereno. Então, muitas vezes nós carregamos desde a infância muitas crenças. E aqui eu digo que não é uma culpa dos nossos pais, porque eles também foram educados da mesma forma, mas muitas crenças negativas sobre dinheiro, principalmente com relação a dinheiro, que eu acho que talvez seja o calo da maioria dos brasileiros. E de lá para cá a gente foi aprendendo, foi absorvendo,
E a gente foi criando essa imagem e uma realidade com relação ao lado financeiro que é muito negativa. Muito baseado no medo, muito baseado na ansiedade, na angústia, nas preocupações com relação à questão financeira. E aí, quando a gente ouve a palavra prosperidade, automaticamente, né, não vem um sentimento muito positivo. Mas como, Gabriel, vou ter prosperidade se meu lado financeiro está ruindo? Como que eu consigo ter prosperidade se eu estou cheio de boleto, cheio de conta para pagar, cheio de preocupação financeira? Não tem como. Mas, como eu falei, isso é um reflexo da nossa falta de educação consciencial, né, com relação à questão financeira. Isso é um resultado daquilo que foi lá atrás. Então, por exemplo, quando os judeus têm uma questão muito interessante, né, que eu acho muito bacana com relação à educação financeira, eles aprendem desde pequenos. Eles aprendem desde crianças essa relação com o dinheiro. Entendem que dinheiro é uma energia. Ele é uma bênção na nossa vida, como todos os outros recursos que nos são dados, né? Para que a gente utilize isso da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Não de forma egóica, não de forma, né, individual, mas que eu também possa oferecer isso para as pessoas, melhorando a vida delas, né? Ajudando as pessoas que eu posso ajudar, realizando os meus sonhos, porque todos nós temos sonhos, né, desejos, isso também não tem problema nenhum, né? Mas eles já têm isso desde pequeno, eles já têm essa relação com o dinheiro desde pequeno. E quando a gente vai ver, realmente é um povo extremamente sábio com relação ao uso do recurso financeiro. Mas na maioria, né, das pessoas, na nossa realidade brasileira, não é assim. A nossa educação não foi assim, né? E eu também falo por mim mesmo, minha educação também não foi dessa forma. Então, eu tive que ir atrás e aprender por mim mesmo. Muitas pessoas são assim também. Então, quando a gente começa a entender como a nossa cabeça funciona, as nossas crenças limitantes que nos foram ensinadas, como é que elas atuam dentro do nosso inconsciente, elas vão moldando uma realidade a curto, médio e longo prazo com relação à questão da prosperidade. Talvez a pergunta não seja por que nós rejeitamos a prosperidade. Talvez a pergunta correta seja: quais as crenças que eu alimento dentro de mim que fazem com que eu rejeite a prosperidade para que ela chegue na minha vida? E automaticamente, quando nós fazemos essa análise muito fiel, a gente chega na resposta. E automaticamente o passo seguinte é limpar essas crenças, construir novos caminhos neurais para que a gente consiga ter uma relação melhor com a abundância, né, financeira, material e em outras áreas também, diga-se de passagem, né? Não é somente, mais uma vez, estou relembrando, não é somente no lado financeiro, embora o lado financeiro talvez seja o que mais dá dor de cabeça para as pessoas, né? Mas é toda uma abrangência de setores na nossa vida que precisa de atenção. Então, a questão da prosperidade não é que ela é para poucas pessoas, mas é que poucas pessoas têm a consciência de como isso funciona. E automaticamente, quando elas têm essa consciência, as coisas fluem melhor. Então não é porque ela é privilegiada, é porque ela tem consciência de como funcionam as leis, né, universais, as leis da vida. E aí ela consegue mais facilmente se alinhar aos seus propósitos, aos seus valores, à sua essência. E aí o dinheiro, ele é uma consequência deste alinhamento, certo? Comenta aqui embaixo qual é a sua relação com a prosperidade. Como é que você enxerga a prosperidade? E principalmente, o que é prosperidade para você? Né? Eu sei que todos nós aqui, sem exceção, queremos sim ter uma vida próspera e abundante. E é nosso merecimento ter. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é: como é que eu vou fazer para alinhar isso que eu quero, isso que eu desejo, que é um direito meu, com a minha pessoa, com a minha essência, para que isso chegue da forma mais leve possível, certo? Comenta aqui embaixo para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, manda aqui um direct, manda aqui um oi e a gente conversa mais. Valeu, obrigado, um abraço.